Beleza, vamos compartilhar essa aula aqui. Muito bem, aqui a minha aulinha básica aqui. Muito bem, tá aí, gente. Vou colocar o bode um pouquinho pequenininho, daqui a pouco eu diminuo o bode aí. Vamos lá. Aí. Aqui. Muito bem. Tá aqui. Bom, como eu disse para vocês aqui, o Napoleão Bonaparte, olha o período dele nesta nossa terra, nesse mundo existencial nosso aqui. Finalzinho do século XVIII, lá, 1669, né, até 1921, a segunda década do século XVIII. Esse é o período que ele vive aqui na França e vai escrever com letras garrafais o seu nome no processo histórico. Tranquilo? Quando a gente falar de Napoleão, quando vocês conversarem na sua vida adulta, estudei Napoleão, um cara que teve muito sucesso na parte militar, venceu tudo, conquistou a Europa, avançou para a região da África, foi um grande articulador, certo? Mas como todos, né, como todas as personalidades, teve um momento que ele perdeu e foi derrotado. É assim que nós entendemos a história. Tem impérios que surgem e desaparecem na areia do tempo. É simples assim. Beleza? E tem pessoas também, mas que deixam marcado o seu nome no processo histórico. Napoleão Bonaparte é uma dessas personalidades. Muito bem. Ele teve grande liderança entre os soldados. Primeiro, porque ele era um cara que fez academia militar. Ele não entrou no exército, ele foi lá e fez uma escola militar, igual vocês conhecem. Na nossa cidade tem uma escola militar aqui. Então, ele fez a escola militar e se graduou. E aí tem a época das guerras. Época de guerra na França, naquele período, a França está num processo de revolução francesa, certo? E Napoleão Bonaparte já era um jovem militar, um aspirante, um oficial. E conforme ele vai tendo as lutas, essas disputas com outros países, ele vai graduando, ou seja, ele vai se tornando forte e poderoso, uma liderança. E ele chega ao cargo de militar, evidentemente, ao cargo de general com 24 anos. Isso só é possível em época de guerra. Em época de paz, não. Você vai ver militares no Brasil aí com seus 60, 50 anos, daí para frente. Por quê? Eles vão subindo de grau em grau. Não tem como subir, ganhar graduações se não ter guerra. Então, Napoleão, ele foi um grande líder. Como é que ele conseguiu chegar a ser general? Porque ele não era um guerreiro que ia lá e ficava atirando, certo? Ele era um grande estrategista. Nós temos várias seções dentro de uma empresa. O exército, o serviço militar é uma empresa, e ali tem lugar para todos. Aquele cara que é o grande, cara que gosta do compacto da guerra, a gente chama de vibrador, né? Aquele cara que vibra pela guerra. Tem aquele cara que é o burocrata, que ele serve na parte estratégica. Napoleão era um desses, um grande estrategista. Ele fazia o estudo dos seus antigos ídolos, vamos pegar assim, Alexandre, Aníbal, César. Ele pegava e via como que esses caras faziam essa estrutura de guerra. E ele criou uma coisa interessante, presta atenção. Em cima de uma mesa bem grande, ele mandava fazer uma maquete. Lembra a maquete de geografia, quando você fez, você era mais jovem? Aquela maquete onde tinha um relevo, tinha um lugarzinho onde tinha um rio, tinha um vulcãozinho, lembra? Ele mandava fazer a maquete do local onde eles iriam ter uma importante batalha, uma situação que poderia ter uma vitória importante pelas questões geopolíticas, pelas questões de riqueza natural, mineral daquela região. Então ele criava isso aí, organizava o quê? Com seus, evidentemente, com seus generais, toda a estrutura, como que o comando de ação vai agir aqui, como é que a infantaria vai vir por aqui, a cavalaria aqui. Então, ele era um grande líder nessa estrutura aí. Tanto é que você pode ver, durante a Segunda Guerra Mundial, que as suas maquetes são usadas naquele período ainda. Todos vão usar isso aí. Hoje nós temos as maquetes aonde? As maquetes em computação gráfica. Então, são coisas que foram usadas. Então, por isso ele é uma grande liderança. Mas ele também ele apoia quem?
toda a população, a camada urbana, chamada sans-culottes, que você está vendo aí, e a camada dos camponeses. Então, ele tem apoio, porque os soldados estão servindo ali. Ele tem essa relação. Como líder, ele sabe que ele deve agregar e agradar todas essas seções. Mas também ele é comprometido com interesses burgueses. Por quê? Evidentemente, nós já estudamos em aulas passadas, sabemos que Napoleão Bonaparte ele foi iniciado nos mistérios da ordem maçônica. Ele era um maçom. E você sabe que a maçonaria emprestou vários símbolos para a Revolução Francesa. Lembra? Liberdade, igualdade e fraternidade é aquele triângulo que você vê, onde tem o olho, né? O olho de Deus está ali dentro, o olho que tudo vê. Então, ele é um representante, né, da maçonaria, tem ideias republicanas, ele está ligado aos burgueses. Lembra que os burgueses chegaram ao poder, né? Eles tomaram o poder de quem? Do antigo regime. Eles eliminaram, eles decapitaram o antigo rei francês, certo? Eles eliminaram ele. E agora a burguesia está no poder. E ela está, nessa fase aí, disputando o poder político. Tem os interesses burgueses jacobinos e tem os interesses burgueses girondinos, certinho? Muito bem. Então, Napoleão sabe organizar os dois lados. Então, observa, grande estrategista, um militar, pertencente à ordem maçônica, um cara habilidoso, ó, e também foi o pacificador. Pacificador do quê? Dessa França que estava num período de disputas políticas. Tranquilo? Então é isso que você vai falar de Bonaparte num período distante da sua vida, numa conversa, quando vocês estiverem um dia lá batendo um papo entre vocês mais adultos aí. Lembra que Napoleão Bonaparte, para chegar ao poder, ao comando de ser um imperador, ele passou primeiro pela parte militar, se tornou um grande general e foi convidado para ser um dos diretores da representação burguesa. E aí ele fez uma diretoria, depois ele vai avançando e dá um golpe. Lembra o golpe do 18 Brumário? Ele se torna o único cônsul, né? E depois ele vai fazer o quê? Um plebiscito, fala, gente, eu posso fazer muito mais pela França se vocês me derem mais poder. E aí ele coloca para todo mundo, posso ser imperador de vocês. Vamos resumir? Então, Napoleão Bonaparte, na sua história, na sua biografia, grande militar, um grande estrategista, um grande político, um cara que agregou todas as camadas representativas, teve a força burguesa, foi ligado à ordem maçônica e um dia, com o apoio dessa população, dessa burguesia, ele dá um golpe e a pessoa aceita o golpe dele porque ele vai engrandecer mais a França e se torna imperador. Aí já é outra história também. Tranquilo? Então aqui tem até uma imagenzinha ele no Conselho dos 500 aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu ampliar aqui, ó, essa imagem. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, tá vendo, ó? Olha ele aqui bem no meio aqui, ó. Esse é um local, né, uma disposição dentro do Congresso francês aqui. Ele é bem jovem, tá vendo aí, né? Aqui eu peguei uma imagem para vocês também, durante a primeira fase do diretório. Nós temos 5 diretores que depois viram 3 diretores, certo? E aqui nós temos representantes girondino e jacobino e Napoleão Bonaparte. Por que Napoleão está aí? Porque ele é o braço armado de uma pátria. Toda pátria tem o quê? Um braço armado, que é o seu exército, que ele pode ser chamado de exército, tanto a parte aérea, tanto a parte naval, marinha ou exército. Então chama de exército, é a parte militar. Napoleão está aí por quê? Ele representa o exército para dar um equilíbrio entre essas duas representações políticas, girondinos e jacobinos, Pierre Roger Dux e Emmanuel Joseph Sieyès. Tranquilo? Está aí Napoleão Bonaparte. Olha a imagem dele, bem jovenzinho, né? 24 anos, cara estrategista. O pessoal até ficava falando, pô, mas esse cara é muito novo. Aí fala assim, então olha a história dele, certo? Cabelo branco não é sinônimo de sabedoria, pode ser de envelhecimento somente, beleza? Então aqui Napoleão se torna uma figura importante e vai percebendo que ele é o cara, de fato, nesse período, e vai movimentando toda a história em torno dele. Vai chegar um período que nós vamos ter os chamados cônsuls franceses. E aqui nós temos, ó, o chamado Charles-François Lebrun, cônsul, Jean-Jacques Regis de Cambacérès e Napoleão Bonaparte. Olha aqui ó, o período. Ó.
Bonaparte aqui, ele vai ser agora o cônsul geral da França, ele vai dar uma jogada, né, nesse período e vai se eleger cônsul. Como cônsul, ele vai fazer algumas coisas muito importantes que vão garantir de fato que ele foi uma escolha muito importante. Ele é uma espécie de coluna vertebral naquela guerra de narrativa entre os burgueses girondinos e burgueses jacobinos, aquela disputa, lembra? Entre eles ali, Napoleão se coloca muito bem e vai avançando, vai desidratando essas diferenças. Como é que ele faz isso? Com muita retórica, evidente, muita guerra de retórica, mas também com ações administrativas. Beleza? Olha aquele aqui, ó. Pintura de Antonier Jean Gros, Bonaparte, primeiro cônsul. Olha lá, ó. Você vê que ele não está aqui de maneira nenhuma de militar. Vamos ampliar isso aqui. Ele não é militar, certo? Ó, não é militar. Deixa eu achar um pouquinho aqui. Mas também ele não é rei aqui, ó. É uma pessoa vestida com, vamos dizer assim, as vestimentas comuns daquele período ali. Tranquilo? Vamos avançando aqui. Durante o consulado, o que caracterizou o consulado que foi importante para que as pessoas falassem, pô, votei certo, escolhi certo, apoiei certo, se fosse o lado de hoje. Nós tivemos ontem eleições no Brasil, certo? Para vereadores das nossas cidades e prefeitos. Nós só vamos ter a oportunidade de ver o resultado disso daqui a 1 ano, 2 anos, quem sabe até menos, né? Das ações dos nossos vereadores, aqueles que vão estabelecer e vão cuidar dos nossos interesses da cidade e do nosso prefeito. Aqui, o consulado Napoleão, eu fiz um resuminho daquilo que foi de importante, e as pessoas falaram, votamos, escolhemos, apoiamos certo Napoleão para ser o nosso único cônsul. Beleza? Então, olha só, primeira coisa que você não pode esquecer para uma prova, para uma resenha, que é simples. Napoleão estabeleceu o equilíbrio, a paz. Essa paz era dentro da França, entre quem estava fazendo o tumulto, que é girondino e jacobino, ele vai dar uma acalmada dos ânimos, e ele vai olhar para fora. Quem está com problemas direto com a França? A Inglaterra. A Inglaterra aí que foi sempre um inimigo, lembra a Guerra dos 100 anos, lembra? A Inglaterra, então ele vai fazer um acordo de paz com a Inglaterra. E com a Igreja Católica. Lembra que a Igreja Católica, nesse período, ela não está mais agindo como agia na França antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela vai romper assim os domínios da Igreja Católica nesse período. É só você lembrar, as nossas aulas anteriores, que a França ela tinha o primeiro estado, que era a igreja, lembra? O segundo estado era a nobreza, de onde saiu o rei, o terceiro estado era o povão. Com a Revolução Francesa, o que aconteceu? Primeiro e segundo estado, ó, babau, acabou. Perderam todo tipo de poder político, econômico, administrativo sobre o Estado francês. A burguesia subiu, assumiu o comando e houve uma disputa, lembra? Monarquia constitucional, depois as convenções jacobina, depois girondina, uma briga política ali para ver quem comandava a República Francesa. Certinho? Então, Napoleão vai tentar fazer essa costura. E olha o que ele faz. Primeira coisa, ele acalma esses chamados assim, girondinos jacobinos. Como é que ele vai fazer isso? Com o Código Civil que está aqui embaixo. Olha só. Ele vai criar uma lei que todos têm que seguir. Todos. Ninguém está abaixo de uma lei de um país, certo? É o Código Civil. É uma Constituição, vamos chamar assim. Onde que ele observou isso? Lá nos Estados Unidos, que fizeram a sua primeira Constituição liberal, republicana, maçônica, beleza? Eles fizeram isso lá. Napoleão Bonaparte, habilidosamente, também estabelece isso aqui, beleza? E aí ele acaba com toda a instabilidade interna, ele acaba com aquele tumulto. Ô, prof, Pode falar. Antes de Napoleão fazer a Constituição da França, já tinha outro ou ele foi tipo a primeira? Tinha assim, durante... Por exemplo, a primeira Constituição francesa, liberal, republicana, vai acontecer pós-Revolução Francesa. Quando os jacobinos assumirem o poder, vai ter ali uma espécie de monarquia constitucional, onde vai ter um rei e vai ter uma Constituição. Então, tem uma Constituição jacobina, que defende os interesses dos jacobinos, ou seja, da população. Aí vai acontecer um tumulto, uma perseguição aos chamados girondinos, chamado período do terror, vão matar muita gente, vai ser uma briga. Aí o que acontece?
os próprios dirigentes do Partido Jacobino brigam entre si e eles tomam um golpe, chamado golpe termidor. Os girondinos, que é uma burguesia mais, vamos dizer assim, mais industrial, tomam o poder dos jacobinos. Os jacobinos é uma burguesia mais voltada à população, perde o poder. Então, eles assumem o poder e vão fazer uma nova constituição, voltada para quem? Para a burguesia, essa burguesia mais industrial, mais bancária. E vão perseguir quem? Os jacobinos, é a chamada, o período do terror branco. Napoleão faz o quê quando ele chega ao poder? Ele cria esse Código Civil para tentar fazer o quê? Uma estabilidade, acabar com esse tumulto. Ele prega várias coisas, equilíbrio interno. Olha, se você cometer um crime, você vai ser julgado pela lei, vai ser condenado, você vai ter direito de reagir. Lembra toda essa parte jurídica aqui. É o Código Civil que existe até os dias de hoje. Então, até que ele é chamado assim, o Brasil tem o seu Código Civil. Ele é chamado também de Código Napoleônico. É uma coisa muito importante que ele fez, beleza? Mas, em cima de todas as leis que são criadas, em cima de uma república que você conhece, quem vai fazer o curso de Direito vai poder estudar todas as partes importantes das leis aplicadas em um país, ele também, nesse Código Civil, estabelece uma reforma na educação. Olha que cara habilidoso. Ele diz assim, que eles têm que investir aqui, ó, na população que são as crianças. Elas que daqui a 1, 2, 3 gerações, elas vão ser o futuro da França. E, primeiramente, você vai fazer o quê? Você vai dar escola gratuita. Quem paga é o Estado, porque ele já paga o imposto. Olha que coisa que ele está inventando. E, além disso, se você investe na criança, evidentemente que você vai ter um retorno. Primeiro, a criança vai ser uma mão de obra boa para ser utilizado pelo país. E se ela se esmeirar mais, se ela se tiver assim mais arejada, se ela quiser mais, ela vai para uma outra categoria, ela vai crescer intelectualmente e vai poder até administrar o Estado, tanto na parte de vereador, na parte de prefeito e assim por diante. Então, Napoleão já era um visionário. Quando falo Napoleão, ele representa um grupo, né? É o ideal burguês. Tudo isso que nós estamos falando é o ideal da burguesia, da classe maçônica. Essa visão de liberdade para todas as camadas sociais, de investir no povo. Então, dessa maneira, Napoleão faz 2 jogadas importantes. Primeiro, ele vai pacificar a França internamente entre as brigas entre Girondino e Jacobino, ele consegue. Ele cria o Código Civil que estabelece todo mundo igual perante a lei e dá um pontapé de crescimento como a população quer, beleza? Isso vai arejando a França, mas ele tem um problema. Ele precisa acelerar a industrialização francesa. A França que... Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Napoleão, antes de general, ele foi burguês. Ele não era um burguês, mas era uma pessoa assim, de uma camada da classe média, certo? Classe média. Quem é burguês? Aquele cara que tem uma grande quantidade de poder, de um capital na mão dele. Ele não era uma pessoa assim, a família dele não era. Mas ele fez o quê? Ele tinha uma boa família, uma boa renda, e ele fez academia militar, beleza? Ele era um militar. Respondido aí. Vamos lá. Então, Napoleão Bonaparte tinha um problema. Falou, como é que nós vamos competir com a Inglaterra que está fazendo a sua revolução industrial? Como é que nós vamos fazer isso? Nós estamos comprando da Inglaterra e não estamos fazendo nada. A gente está em desequilíbrio. A gente compra mais do que exporta. E hoje, o que manda? Quem tem produtos industrializados. Então, ele pensou nisso e ele resolveu acelerar a industrialização na França. Mas como é que ele vai fazer isso? Ele pensa, a Inglaterra é aquela que tem o poder da industrialização, tem o segredo. Lá nos Estados Unidos, do outro lado, no Novo Mundo, atravessando o oceano aí, nós já temos também esse pessoal fazendo industrialização. Nós temos a Bélgica acelerando aqui, e nós aqui precisamos disso. Então ele pensou, preciso fazer paz com essas pessoas, preciso fazer paz interna com os grupos políticos burgueses aqui na França e preciso acelerar a industrialização da França. Então ele vai fazer isso. E para isso ele vai tomar outras decisões aí, certo? Tranquilo? Vamos avançando aqui, vou ampliar a imagem agora, senão a gente fica só nesse negócio. Aí. Peguei essa imagem que é legal, ó. Nós temos o tempo aqui, né? O tempo é um senhor que ao mesmo tempo é um anjo, ao mesmo tempo é o quê? É aquele que nos devora, ó. Tá vendo a foice dele aqui?
a foice da Senhora Morte, chamado Gadanha. Então, até o tempo está aqui, ó, abençoando essa figura chamada Napoleão Bonaparte, beleza? Jean-Baptiste Mauzit, beleza? Esse é o cara aqui. Muito bem. Vocês acabaram de perguntar aí sobre Constituição. Olha só. Napoleão Bonaparte, o que ele fez aqui? Ele observou o cenário, né, e percebeu que temos algumas constituições. Tivemos uma constituição, a primeira, que foi do grupo jacobino, que defendia, evidentemente, a população. Ali, ó, caminho jurídico, muito bem. Napoleão Bonaparte, quando ele é o cônsul, quando ele chega a ser cônsul, ele estabelece a reforma administrativa através do Código Napoleônico. Agora, a França cresceu, está forte, ele tem uma ideia. Para eu fazer da França um país forte e poderoso, igual a Inglaterra, ou até superá-la, ele precisa do quê? De mais poder na mão dele. Mais poder. Ele precisa editar leis, aprovar leis, sem o quê? A participação de políticos. Então, é por isso que ele apresenta, lá em 1804, 2 anos depois de se tornar cônsul, ele apresenta um plebiscito. O que é um plebiscito, gente? Faltou um S ali, ó. Plebiscito. O que é isso? É um referendo. O que é um referendo? É uma mensagem para a população, para todos, que vocês podem agora votar em determinada situação. Napoleão apresenta o nome dele para ser imperador da França. Beleza? A população pode votar a favor ou votar contra. Evidentemente que Napoleão tem as suas justificativas, né? Porque ele quer ser um imperador francês. Olha aí, ó. Ele quer conter as ameaças externas que existem sobre a França. Quais são essas ameaças? A Igreja Católica, a Inglaterra, certo? E essas coligações que existem, Prússia, Rússia, Áustria, Portugal, Espanha, todos eles estão aí fortes. A Alemanha, né? A Alemanha aí que está forte no seu chamado Sacro Império Romano Germânico. Então, Napoleão fala que eles são ameaças. Por que eles são ameaças? Porque o governo francês, ele é o quê? Presta atenção, é um governo, é um Estado que eliminou os reis. O rei não manda mais ali, certo? É uma monarquia constitucional. Mataram o rei, se tornou uma república, e agora tem um cônsul republicano. Então, essas que eu citei para vocês, Portugal, Prússia, Rússia, Inglaterra, todas essas são o quê? Monarquias. E elas temem essa nova tendência burguesa liberal chamada França, evidentemente chamada Napoleão Bonaparte. Beleza? Então Napoleão falou, olha, nós temos que conter essas ameaças e nós só podemos nos tornar novamente, retomar o caminho da grandeza da França através do quê? De uma centralização de poder na minha mão. Eu vou fazer muito mais pela França do que já fiz um dia, do que nós fizemos um dia como um simples reino. E as pessoas acreditam nisso. As pessoas acreditam. Você acabou de ver aí no processo histórico, né? Vamos fazer uma comparação bem rápida aqui. Deixa eu ver que horas são aqui. Opa, temos bastante tempo. Você acabou de ver uma situação importante. Dia 3 de novembro, tivemos eleição nos Estados Unidos da América e o presidente Trump, representante do Partido Republicano, chegou ao poder. E durante todo o poder, durante esse governo que ele teve aí, né, esses 4 anos dele aí, você viu que foi um governo autoritário, né, um governo centralizador. Aí tem as categorias, né, misógino, né, xenofobista. Um governo queria, né, começou a erguer o muro separando o México, né, onde o México tem que pagar essa conta. Onde você vê o Trump de tendências da Ku Klux Klan, se você olhar toda a ramificação da família dele, pertence a esse grupo. Onde ele foi eleito pela bancada da bala. Onde você vê que ele faz umas discriminações complicadas. Onde ele é um negacionista do coronavírus. Não que você tem que aceitá-lo, mas você podia combatê-lo. Hoje você vê claramente os Estados Unidos como o país que mais tem mortos e mais está acometido do coronavírus. Onde você vê a fala dele, abre aspas. Para curar o coronavírus, você tem que tomar detergente, fecha aspas.
Isso é um absurdo. Isso é uma conversa de bar. Não pode isso. Você viu todo esse processo aí, refletiu aonde? Na liberdade democrática americana, onde uma grande quantidade de pessoas que não são obrigadas a ir votar, não são obrigadas, resolveram, se uniram. Quem se uniu? As minorias. As pessoas se sentiram ofendidas nesse país chamado País da Liberdade. Eles se reuniram, né? Todas as minorias negras, onde o Trump ficou o tempo todo à margem, não deu nenhuma declaração, não foi simpático às manifestações contra as agressões raciais na América. Então, nós temos as minorias negras, essa grande quantidade das pessoas envolvidas nas questões raciais, homossexuais, homoafetivas, certo? Onde as pessoas eram... Todo esse conceito de pessoas foram lá e disseram não para ele, por livre e espontânea vontade, porque eles não são obrigados a votar, como o nosso sistema eleitoral aqui. Foram lá e votaram, e romperam os grilhões contra essa nova chamada, essa tendência direitista, beleza? Então é complicado isso aí, certo? Dessa maneira, Napoleão Bonaparte, voltando ao nosso conceito aqui, Napoleão Bonaparte, ele representa o lado extremamente oposto. Ele é tudo aquilo que eles queriam: oportunidade de emprego, valorização do serviço público, a esperança de um crescimento. Napoleão Bonaparte, então, tem o seu nome aprovado e vai ser eleito imperador. Olha só que coisa interessante. Em 1789, a Revolução Francesa, de 14 de julho, foi lá e executou, arrancou a cabeça do rei e da esposa, a rainha. Arrancou a cabeça. Era o fim do antigo regime. De 1789 agora 1804, nós temos um novo rei. Só que ele não é um rei, ele é um imperador. Ele foi escolhido pela população para imperar, para dominar, para estabelecer regras. Não como um rei que é de uma linhagem dinástica hereditária. Ele foi escolhido por qualidades dele. Olha que coisa interessante. Olha a data, dia 2 de dezembro de 1604, ó, coroação de Napoleão Bonaparte. Vamos colocar essa imagem aqui, que ela serve para você ler. Lembra as aulas de arte, onde você vê uma pintura e você vai olhando as minúcias, você vai entendendo alguns significados? Então, essa aqui, ó. Nós temos uma pintura importante de Jacques Louis David, onde ele estabelece a coroação da esposa dele, Josefina. Dá uma olhada aqui, ó. Antes dessa cena aqui, Napoleão Bonaparte, ele vai ser coroado por esse cara que está sentado aqui atrás dele, segurando o cetro, que está com a mão direita apontando aqui, fazendo um sinal, aqueles os dedinhos ali, certo? Esse é o Papa da época, certo? O Papa, ele iria coroar Napoleão Bonaparte. Bonaparte foi caminhando até ele, e quando ele chega ali naquela posição igual da Josefina, ele se levanta, ele pega a coroa da mão do Papa, pega, ele se autocoroa, ele mesmo coloca a coroa, e não é qualquer coroa, olha a coroa dele, é uma coroa de louros, igual dos grandes Césares lá do Império Romano. Ele pega a coroa, ó, e coloca na cabeça dele uma coroa de César, ou seja, de seres divinos, representante diretamente lá dos antigos imperadores romanos, atenção, politeístas. Olha a afronta, a coroa do César, essa coroa de louro aí, o Papa fica assim, sem entender, mas nós entendemos. Ou seja, ele fala, eu sou imperador, você senta aí que eu vou comandar aqui o processo. Ninguém precisa me coroar. Olha só. E aí ele manda entrar... Mas, ô Bruce, pode falar. Tipo, isso teve muito impacto, porque, tipo, Puxa, a França tinha foi acabado terrível. de sair Exatamente. No dia seguinte... da Reforma Protestante, não foi? Foi. No dia seguinte, assim, o comentário foi geral. Napoleão Bonaparte age, a população gosta disso. Lembra quando a gente fabrica mitos? Pessoas que são fabricadas como mitos. Ele vira um mito aqui, né? O pessoal que gosta dele fala, esse é o cara. Colocou a igreja no lugar dela. Olha o que ele vai fazer depois com a igreja. Isso foi só o começo. O cara é habilidoso. E aí, ao mesmo tempo, ele coloca uma coroa normal, certo? Na cabeça da sua esposa aí, Josefina. Para você entender um pouco, olha
a fisionomia, a expressão dos padres. Ó, a alta cúpula da igreja está ali. Ó. Você vê que tem alguns padres que estão olhando assim, você vê até o frisar, né, daqui da testa dele, o olhar. Enquanto que o pessoal aqui de plumas na cabeça, tá vendo? Que são os militares que estão ajudando ele aqui. Olha a menina, a ama, segurando assim a capa da imperatriz, ela olha, eles olham assim de uma maneira quase querendo meio que sorrir pela humilhação que Napoleão fez passar a Igreja Católica aqui. Uma situação bem complicada, certo? Vamos avançando aqui. E agora, Napoleão Bonaparte, ele representa o quê? O imperador com apoio de quem? Vamos passar. Primeiro da população. A grande parte da população ficou agradecido pelo emprego que ele mandou ser oferecido, pelas leis justas, ou pelo menos das leis que deveriam ser justas na França, pelo Código Civil, certo? Pela população que serve o Exército Nacional francês, a burguesia que está ansiosa de crescimento industrial, de mais riqueza. Então, a população francesa está aí, ó, falando, ó, esse é o cara. Como que isso vai ser visto fora da França? Primeira coisa, a igreja foi humilhada no dia de coroação dele. A primeira coisa. E aí nós temos os países, hoje países, na época eram todas monarquias. Vamos lembrar quais são as monarquias. A Inglaterra, que é uma monarquia constitucional, certo? Apesar dela ter um rei, nós temos aqui um grupo burguês que comanda, mas não gosta de Napoleão também. E nós temos as outras monarquias, a Áustria, a Prússia, a Rússia, as monarquias ibéricas, essas são as importantes. Por que a gente não fala monarquia alemã? Porque ela é toda cheia de problemas, a italiana também. Tem vários estados ali. Então, a primeira coisa, vamos chamar assim, a Europa inteira vai observar isso aí e não vai achar legal. E eles começam a fazer o quê? Aquele processo de unir contra um possível inimigo comum chamado Napoleão. Aí eu coloquei as datas para vocês. O que vocês têm que ver nessa matéria? Vão ficar decorando essas coisas. Primeira coisa, Napoleão não é bem visto com essa nova formação burguesa, liberal, imperial francesa. Ele não é bem visto pela Europa. Bom, primeira coisa. E aí nós temos as chamadas coligações. O que é isso? São as uniões das monarquias contra Napoleão. Beleza? Tranquilo? Agora vamos aprofundar. Então você já entendeu a reação negativa contra Napoleão. 1805, começo do século XIX, a terceira coligação vai ser formada. Quem vai se unir? Dois déspotas esclarecidos, que é a Áustria e a Rússia. Dois déspotas, e mais quem? A Inglaterra, que é uma monarquia constitucional, burguesa. Então, eles se unem para fazer o quê? Evidentemente, disputas políticas e militares contra Napoleão Bonaparte. Napoleão, então, já vai para uma guerra, essa aqui, ó, uma guerra francesa, aqui, ó, uma guerra contra a terceira coligação. Por que é que eles vão fazer essa guerra? Primeiramente, Napoleão disse o seguinte: preciso de mais área colonial. Eu não tenho colônias. Você estudou que a França não teve colônia. Ela teve oportunidade de vir ao Brasil, chegou no Brasil e fez a tal da França Antártica aqui no Rio de Janeiro. Lembra? Não deu certo, eles perderam. Subiram para a região do Nordeste, França Equinocial. Perderam também. Subiram lá onde hoje está a Guiana Francesa, um lugarzinho simples, pequenininho. Essa era a colônia deles. Não tinha muita riqueza a ser explorada ali. Outra região que eles vão tentar vai ser onde? Lá nos Estados Unidos, na parte de cima do Canadá, mas muito tempo depois. Ou seja, Napoleão Bonaparte percebe que ele não tem o quê? Matéria-prima. Ele não tem matéria-prima porque não tem colônia, ele não tem terra. E ele quer terra agora. E para isso ele ameaça invadir territórios. Por exemplo, qual lugar mais perto? Não é a América, mas vai ser o quê? A região da África. Então ele vai invadir a África. Antes dessa invasão, eles já começam nessas indisposições. E aí nós temos então a primeira fase da guerra, coligação contra a Inglaterra, Áustria e Rússia. Vitória de quem? Da França. Olha ali, ó. A França também perdeu. Eu coloquei uma batalha que eles perderam aqui, ó, de Trafalgar.
beleza? Derrota marítima. Napoleão não tem grande experiência marítima aí. Então tá aqui, ó. O que o pessoal fez? Falou, pô, vamos fazer mais uma união mais forte. A Inglaterra se uniu com a Prússia. Lembra que a Prússia é o principal estado do reino alemão. São 39 estados alemães que fazem o Sacro Império Romano Germânico. A Prússia era mais forte, é mais rica, e assim por diante. Ela se une, e nem assim você vê Sacro Império Romano Germânico, você vê Prússia. Fizeram uma união e vão para uma guerra. Qual que é a região da guerra ali? Ó? Iena, né? Lá na Prússia, tomada de Berlim. Olha só, vitória francesa. Olha só. Aí eles vão fazer um acordo. Olha lá, dia 21 agora, sexta-feira que vem, não é isso? Sábado que vem, 21 de novembro, 1806, foi feito um decreto de Berlim. O que significa? Qual que é a igualdade disso? É o início do bloqueio continental contra a Inglaterra. Por quê? Napoleão percebeu o seguinte, olha a terceira coligação, Inglaterra, a quarta coligação, Inglaterra, sempre a Inglaterra tocando assim o barco para unir as monarquias contra Napoleão. O que Napoleão percebeu? Que ele precisava fazer o quê? Invadir a Inglaterra. Mas ele não consegue invadir a Inglaterra, certo? Porque a Inglaterra é forte, rica, poderosa, tem um reino burguês e ela é uma grande ilha. Napoleão não consegue invadir essa ilha e ela destaca, olha, quem fizer comércio com a Inglaterra, eu vou invadir. Disse isso para todos os chamados os monarcas, os reis daquele período, Prússia, Rússia, Áustria, beleza? Então não pode esquecer aqui, ó, tranquilo? Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio continental contra a Inglaterra. Tudo bem, e aí continua o processo, ó, nova guerra aqui, vitória francesa lá na Rússia, outro tratado de paz com a Rússia, porque ele ganhou a Rússia aqui, 1809, quinta coligação contra a Inglaterra. Inglaterra se uniu que é a Áustria, Império Austro-Hungria, lembra? Um dia vai ser assim. A França vence a Áustria também, mas ele não consegue vencer a Inglaterra, lembra? Ele vai vencendo aí. Foi feito um novo tratado, né? O tratado aqui, tratado de Schönbrunn, paz com a Áustria, fim da quinta coligação. Para fazer essa coligação, fazer um acordo político, ele se casa com quem? Maria Luísa da Áustria. É o segundo casamento de Napoleão Bonaparte. Aquela primeira que você viu, ela foi, vamos chamar assim, Opa, tem alguém chegando aqui. Nós temos aí a primeira esposa dele, que recebeu a coroa, a chamada Josefina de Bourneau. Ela recebe e depois ela como não oferecia filhos varões, masculinos, o que aconteceu? Napoleão vai pedir a separação dela, lembra? Não tem mais agora interferência da Igreja Católica dentro da França, lembra? Então pode ter a separação. Napoleão vai se separar e vai fazer o seguinte, para fazer uma coligação de paz com a Áustria, ele se casa com quem? Ali, ó, Maria Luísa da Áustria, em 1810. Napoleão é muito habilidoso. Então ele vai fazer o seguinte, ele está derrotando, por exemplo, derrotou a Áustria, a Rússia, a Prússia, mas ele não consegue derrotar principalmente o seu grande inimigo, o inimigo secular, né, que é a Inglaterra. O que ele faz aí? Dá o bloqueio continental e ele agora vai ter que cumprir o que ele falou. Quem fizer qualquer tipo de negócio com a Inglaterra, eu vou invadir, eu vou punir. E naquele período você sabe, né? Você conhece perfeitamente, a França aí faz fronteira com a Espanha. E a Espanha estava fazendo o negócio, né? Estava comprando produtos industrializados da Inglaterra, estava vendendo, estava tendo um negócio aquecido aí. O que Napoleão tem que fazer? Cumprir. Se ele não cumpre o que ele prometeu, todo mundo vai olhar que ele é um fraco. E aí ele passa o processo de caminhar com o seu exército, né? E ele invade a Espanha. Beleza? Ele vai avançando para a Península Ibérica. É o início da Guerra Civil aí, nessa fase aí. E ele vai colocar quem? O irmão dele para ser o rei na Espanha, o José Bonaparte. Beleza? Tranquilo? E aí, nessa parte, você também já estudou a história do Brasil, que a família real portuguesa, vizinha da Espanha,
está vendo que a Espanha está sofrendo uma invasão. E ela faz o quê? Ela vai querer fugir ou revidar o ataque. É nesse período que a família real, através do rei, naquela fase, Dom João VI, pede ajuda para a Inglaterra. A Inglaterra vai mandar para lá uma proteção, vários navios, que vai, vamos dizer assim, cuidar da fuga da família real. E essa família real vai para onde? Para sua colônia mais distante, mais longe, mais rica, que é o Brasil, colônia Brasil. Tranquilo? Vamos passar a reação ao Império? Presta atenção. O que você precisa saber disso aqui em poucas palavras? Que isso já entrou na sua mente, você já adquiriu conhecimento, agora você vai fazer aquele resumo tranquilo. Todos os países, hoje, países, na época, monarquias europeias, não gostaram de Napoleão se tornar imperador. Por quê? Ele representa as ideias liberais, república, império, e ele é um grande expansionista militar. Eles têm medo disso. E eles começam a fazer o quê? As coligações, porque Napoleão disse assim: eu preciso de áreas coloniais, vou tomar para crescer de novo meu país. E ele começa o avanço. Tranquilo? Primeira guerra vai ser contra quem? Contra a França. Então, coligação contra Napoleão. Terceira coligação, quarta coligação, quinta coligação. Essas coligações, elas são fortes. Napoleão vence as monarquias, Prússia, Rússia, Áustria, mas ele não consegue vencer quem? A Inglaterra. E para isso ele bloqueia a Inglaterra. Falou, olha, se qualquer monarquia europeia fizer comércio com a Inglaterra, eu vou punir. Eu quero estagnar a França, quero deixar ela pobre, eu não quero que ela cresça mais. E você sabe que quem vai fazer essa quebra são os chamados reis da Península Ibérica, tanto a Espanha quanto Portugal. E aí eles fizeram o comércio, Napoleão tem que fazer o quê? Invadir os dois. Nessa invasão, Napoleão toma a Espanha e a família real vai para o Brasil, a família real portuguesa, beleza? Essa é a reação nesse período. Vamos avançando aqui. Aqui tem a imagem da Josefina, que é de coroa aqui, que com seus 50 anos ela vai sair do poder, porque ela foi acusada de conseguir gerar um filho masculino, um herdeiro, né, de Napoleão. Ela vai ser colocada lá no isolamento, e ele aproveita para fazer um casamento com essa outra aqui, a Maria Luísa, um casamento bem político aqui, certo? Tranquilo? Só para você ter uma ideia. Aqui você está vendo a Península Ibérica, a Espanha aqui, à minha direita, né? E Portugal aqui. A Espanha vai receber as tropas de Napoleão e nós temos Portugal fugindo em direção à sua mais importante colônia. Aqui nós temos Bonaparte, né? Um grande imperador, já vestido de uma maneira mais clássica, mais nobiliárquica, né? Tranquilo? E aqui você vê a Europa de 1612. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Bem aqui nós temos a França, essa parte aqui, né? Mais assim, roxinha, e ela fazendo o domínio. Dá uma olhada aqui, ó. Tá? Vamos passar para cá. Aqui nós temos, principalmente, de um lado, à direita, Napoleão, né? Com um olhar um pouco de mais louco, né? Ele era sempre chamado assim, fatiando e pegando um pedaço da Europa, tá vendo? Eles vão almoçar a Europa aqui. O lado de lá, a Inglaterra, tá vendo? A Inglaterra aqui, esse aqui é representado pelo general Nelson, grande general da esquadra naval inglesa, que derrotou Napoleão na Batalha de Trafalgar. Ele está fatiando a Oceania. Você vai perceber claramente nas aulas de geografia que a Inglaterra começa a se movimentar para onde? Para a região da Oceania. É só você lembrar, nesse período nós temos o povoamento, um pouquinho antes, né? O povoamento da Austrália, que vai ser também colônia muito rica da Inglaterra, beleza? Então, são os movimentos desse período aqui. Vamos pular para cá. Aqui. Segunda parte, vamos ver o horário aqui. 15h38. Estamos indo bem. Os objetivos de Napoleão para esse processo aí, né? Do bloqueio continental. O que aconteceu depois dele? Aí. Muito bem, a economia francesa, como é que está nesse período aqui? Século XIX, a economia francesa era o que? Agrícola. Ela importava tudo da onde? Da Inglaterra, que produzia os produtos industrializados. Lembra que a França,
ela fez um acordo na época do antigo regime do rei, né, do rei francês, antes de ser decapitado. Ele fez um acordo, esse acordo que a gente faz aí, qualquer país faz, de compra e venda de produtos. A Inglaterra ia fazer a compra dos produtos industrializados, né, manufaturados na Inglaterra, ia vender para a Inglaterra o quê? Os seus produtos internos, que são essencialmente agrícolas, beleza? Então, esse acordo foi chamado Acordo de Methuen, ou Acordo de Panos e Vinhos. O que a Inglaterra produzia? Panos e produtos industrializados, manufaturados em indústria. E a França, só as partes agrícolas aí. Ou seja, evidentemente todo mundo não toma vinho todo dia, mas todo mundo usa uma roupa todo dia. Então, a França, nesse processo de industrialização, ela perdia muito porque exportava pouco e importava em grande quantidade da Inglaterra, beleza? Essa economia, então, não está legal. Quais são os objetivos ligados diretamente ao bloqueio continental? Primeiro item, isolar a Inglaterra economicamente. Com isso, ia acontecer o quê? Ninguém mais fazendo comércio com a Inglaterra, ela ia perdendo o quê? Sua capacidade econômica. Se não tem capacidade econômica, ela não pode investir aonde? Em outras situações. Por exemplo, na parte militar. Então, esse foi um dos primeiros objetivos de Napoleão Bonaparte aí. Tranquilo? Segundo item aí, transformar a França em potencial industrial, econômica e assim por diante. Ele queria fazer isso aí. Tranquilo? Fácil? Terceiro, após o enfraquecimento dessa marinha inglesa, ele iria dar início ao processo de conquistas coloniais. Certo? Se ele derrotasse a Inglaterra, a Europa estava totalmente aos pés dele. Então ele queria o quê? Em vez de invadir lá uma outra região da África, ele queria primeiro derrotar os donos dessas colônias. E ele já tinha derrotado Prússia, Rússia, Áustria, certo? Portugal, Espanha. Faltava derrotar quem? A mais poderosa, que era a Inglaterra. Por isso que, através dos seus pensadores, dos seus articulistas, Napoleão, ele toma a decisão de bloquear principalmente a ilha. É fácil. Quem fizer comércio com a ilha, vou meter o pé. Beleza? Muito bem. Você sabe que não deu certo, né? Porque os países dependem dos produtos industrializados. Os reinos ibéricos, Portugal e Espanha, continuam a fazer o comércio. Napoleão tem que invadir. Então, você conhece a ideia. Beleza? Vamos avançando aqui, ó. Quais são os problemas desse bloqueio continental? Primeiro, a indústria francesa não tinha capacidade de ocupar o papel econômico que tem a Inglaterra, né? Não tem. Ela não tem, ela não consegue, ela não fez o processo. É igual a gente hoje aqui. Nós, o Brasil hoje contemporâneo, não tem condições de competir com uma indústria, vamos chamar assim, uma indústria de TI, tecnologia, dos Estados Unidos. Não tem. Ela está encaminhando, está indo muito bem, mas eles têm uma história de evolução em cima disso. Vale do Silício. O que nós temos hoje aqui? Qual é o nosso incentivo? Complicado, né? Então, não tem, beleza? Segundo item, o bloqueio causou um processo de desabastecimento e inflação no mercado europeu. Ou seja, ninguém mais faz comércio com a Inglaterra. Quem que vai perder com isso? Evidentemente que são as pessoas dos dois lados. Porém, dentro da Inglaterra, nós temos o quê? Eles continuam fazendo comércio com quem? Presta atenção, com as colônias que estão na chamada região da América. Eles continuam fazendo esse comércio. Então, eles estão sendo abastecidos. Porém, dentro da Europa, as monarquias europeias estão sem o quê? Produtos industrializados. Então, nós temos problemas aí. Isso vai causar um problema, um desabastecimento que vai causar inflação. Tranquilo? Mais ou menos como nós estamos vendo hoje aqui no Brasil. Nós estamos num período de abertura, mas a pandemia persiste. Em alguns setores de mercado, eles não têm mais a chamada matéria-prima. Daqui a pouco, essa matéria-prima vai acabar. E ela vem de onde? De outros lugares do mundo aí. Só uma previsão aí. Terceiro item. Crise econômica do bloqueio causou as oposições ao Império Francês, evidentemente. Todos eles vão se unir e falar, pô, esse Napoleão fica se metendo em tudo quanto é questão, ele é um imperador mesmo. Então, esses são os problemas do bloqueio continental. A indústria francesa não tem capacidade de ocupar
de suprir esse papel da Inglaterra. Nós temos desabastecimento de produtos industrializados ingleses. E nós temos o quê? De fato, estão vendo que esse cara não é um mito, mas é um ditador. Ó, ele fez coisas boas para a França, para eles lá, mas para a Europa ele está sendo um ditador. Vamos olhar o bloqueio aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Olha o bloqueio aqui, ó. Tá vendo? A França com suas possessões diretas, aqui, ó, parte mais amarelinha, os países dependentes, olha só, a Suíça, Grão-Ducado, toda essa região aqui, ó. Olha essa linha cor-de-rosinha aqui, ó, tracejada que eu peguei lá no Google, ó, é o bloqueio continental. Olha aqui a ilha, Grã-Bretanha, aqui, totalmente fechada. Ninguém pode fazer comércio com, vamos chamar assim, com a chamada, com a Inglaterra, não pode. Nós temos aqui as bombinhas, né, como se fossem essas rodinhas aí, né, explodindo. As vitórias de Napoleão em cima dos chamados países, os países que ele lutou aqui, ó, tá vendo? Ó, na região da Prússia, na região da Polônia, hoje Polônia. Você está vendo aqui. Quais são as derrotas de Napoleão? Nós temos algumas derrotas. A Batalha de Trafalgar, que eu disse para vocês aqui, embaixo, em perto de Portugal. Qual a batalha mais famosa de Napoleão que ele perde? Vamos pegar aqui, vai na França, olhou a França, está escrito assim, Waterloo, 1813. Aqui é a última batalha que ele vai perder ainda, beleza? É a última batalha. Tanto é que ele fala assim na sua biografia, venci mil batalhas, serei lembrado por essa, a última batalha que fui derrotado. É sempre assim, né? Beleza? Muito bem, eu coloquei aqui para vocês aproveitarem a imagem. E aqui mais uma chargezinha da época, né? Da época. Mais uma chargezinha da época aqui, Napoleão, né? Tentando mandar invadir a Inglaterra e não conseguiu invadir a Inglaterra. Né? Avanço liberal. Vou olhar meu tempo aqui. Estamos indo, temos 15 minutos ainda. Avanço liberal. De 1604 a 1609, nós temos a expansão daquilo que é chamado o liberalismo. Lembra liberalismo? Liberdade econômica, liberdade política, beleza? As ideias da burguesia liberal. Expansão dos ideais liberais para onde? Os territórios que foram conquistados pela França. Então, todo mundo que era conquistado, vamos pegar aqui a Espanha, por exemplo, quando os espanhóis vem a família real espanhola sendo derrotada e presa e assumindo um governo francês, eles falam, puxa vida, que bacana, Napoleão está chegando, ele é o nosso libertador, ele vai nos libertar do quê? Do antigo regime. O que é o antigo regime? É um Estado controlado por quem? Pelas ideias de uma igreja católica, que faz comércio da fé, tranquilo? Que é adepta à intervenção, lembra? Intervenção do Estado na política e na economia, onde nós temos o quê? A nobreza no poder. É isso que eles olham. A burguesia fala, pô, cara, que beleza que você veio tomar o poder aqui. Coloque aqui na Espanha tudo que você colocou na França, nós vamos adorar. A população, a burguesia, ó, bateu palmas para Napoleão Bonaparte. Então, nesse período, ele tem a imagem libertador. Mais ou menos como você viu com Hitler, quando ele avança para algumas regiões. Você vai estudar segundo ano que vem, né? A Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler invade a Áustria, ele é recebido com fogos de artifício, com cantos. É o cara que ele vai trazer o quê? O desenvolvimento para um período de destruição que estava sendo vivido naquela fase em 39 na Áustria. Beleza? Muito bem. Então, o avanço liberal nessa fase, 1604, 1609, representa o ideal liberal, burguês, o liberal maçônico de desenvolvimento, industrialismo para todos os países que Napoleão invadiu. Porque ele vai derrubar o antigo poder, o antigo regime, e vai colocar no poder quem? As ideias liberais burguesas. Pô, que maravilha. Segundo item, sentimento antifrancês. Mudou um pouco, 1810, 1815. A última fase aqui. Muda a visão sobre Napoleão agora. Passaram-se os anos, né? Ó, 1804, 1809, 1810, os países que tiveram a invasão napoleônica francesa, eles de fato agora vão ter o quê? A vivência.
seria mais ou menos o que eu falei para vocês agorinha aqui. Durante 4 anos, os americanos, os Estados Unidos, eles viveram o quê? A esperança do discurso do chamado Donald Trump, né? De liberdade, de economia, de crescimento, mas quando eles foram atingidos por alguns problemas, por exemplo, a pandemia, a questão racial, a questão aqui nacionalista, a questão das minorias sociais, como, por exemplo, a questão homoafetiva, Donald Trump ele foi totalmente, vamos dizer assim, terrível, né? Ele foi um cara aí que as pessoas não gostaram dele. A mesma coisa como Napoleão Bonaparte. Eles não gostaram das ações de Napoleão. Lá nos Estados Unidos, a população se reuniu e votou, falou, não queremos você mais, você não significa, você não é de fato o nosso líder, não queremos mais. Foi uma situação terrível, desde a década de 90, com George W. Bush, que um presidente vem se reelegendo, e ele não conseguiu isso. Ou seja, alguma coisa que ele não fez de bom lá. Eu resumi aqui o que foi. Napoleão Bonaparte, depois desses anos aí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o domínio napoleônico em terras estrangeiras deu a imagem nova para ele. Não mais de libertador, mas do que de invasor. Olha o que aconteceu. Crescimento do sentimento né? Xenofobia aos franceses. Guerrilhas contra a presença francesa na Espanha, porque tudo que ele prometeu ele não fez, ele fez só para a França. Procede aliança entre a França e a Áustria, né? Fracasso daquele casamento, lembra do casamento? A questão portuguesa, os portugueses fugiram, lembra? A família real fugiu, a Inglaterra ajudou na fuga, e dentro da monarquia portuguesa vai ser feito um governo assim meio parceiro com a França. Então, quando Napoleão chega, invade, liberta as monarquias da sua corrente absolutista, todo mundo falou, pô, esse cara vai ser 100%, a burguesia adorou. Passados os 5, 6 anos de poder, de domínio, perceberam que ele era o quê? Mais um imperador, um invasor, uma pessoa de fora, né? Cresce o sentimento de xenofobia aos franceses, e ele não fez as mudanças que todo mundo achava que devia ser feita. Não criou uma lei dando segurança econômica, não fez um avanço educacional, ou seja, ele não fez o que tinha feito na França. E aí nós temos reação contra o governo dele, evidentemente, né? E aí nós temos, ampliar para cá, nós temos aqui uma questão importante, que você não pode esquecer. Nesse período, Napoleão Bonaparte, ele percebe que ele precisa de uma vitória forte, poderosa, e ele quer invadir aquele lugar que é gigante, geograficamente imenso, e tem muito poder econômico, tanto é nas suas reservas naturais. E aí, então, ele faz uma campanha para invadir aonde? A Rússia, certo? Tranquilo? Olha aqui, ó. Nessa campanha, imagina comigo aqui, ele vai levar mais de 700 mil soldados para essa nova empreitada, essa nova área militar. Imagina o custo que não teve isso aí. 700 mil soldados, cavalos, mantimentos, chamado de víveres, a parte bélica, canhões, balas, tudo que você puder imaginar. Então, partiu Rússia. Aí. A partir de 1912, violou, então, esse acordo que ele tinha com a Rússia. Ele fez um acordo de paz com a Rússia. Ele avança para lá. Por quê? Ele já invadiu a Espanha, ele já invadiu Portugal, mas ele não consegue eliminar a Inglaterra. Por que ele não consegue? Primeiro, a Inglaterra tem uma grande e poderosa esquadra naval que impede Napoleão de invadir a Inglaterra. Impede. Mas também a Inglaterra não consegue invadir a França, porque eles não têm um exército tão poderoso quanto Napoleão. Então fica aquele jogo de empurra, né? Mas por que a Inglaterra ela consegue sobreviver e ser forte ainda? Lembra que eu falei? Ela tem colônias aonde? Lá na América. Tem o Brasil que faz parceria. E agora mais ainda, porque quando Dom João VI chega no Brasil, lembra, ele abre os portos às Nações Amigas. Lembra disso, em 1808? E ele vai fazer um comércio bem fundamental com
com o governo português aí, principalmente com quem? Com a Inglaterra, certo? Vai fornecer muita quantidade de material, mineral, fazer aquela relação comercial e sustentar a Inglaterra. Paralelo a isso aí, você sabe, né, que com Napoleão Bonaparte invadindo a Espanha, o que nós vamos ter? Lá na América Latina, vai acontecer o quê? As reações a esse momento. O que vão pensar as pessoas que moram aqui na América Latina? Chamado Vice-Reino de Granada, Vice-Reino do Peru, Gran Colômbia. Eles vão olhar para a Europa e falar assim, peraí, não tem mais rei na Espanha. O rei foi preso, acabou o domínio. É nesse momento que essa invasão de Napoleão ao antigo regime espanhol, eles percebem aqui a mentalidade burguesa, a pequena burguesia aqui na América Latina e Espanhola, eles começam também a fazer o quê? Já uns movimentos de tentativa do quê? De independência. E aí você vai ver figuras aparecendo, como Simão Bolivar, Sucre, San Martín, beleza? Outras pessoas aí, que começam a fazer um processo de independência das colônias espanholas na América Latina. Por que no Brasil não acontece isso? Porque a família real está aqui. Ela consegue evitar isso fazendo o quê? Abrindo os portos, fazendo algumas mudanças favoráveis à população aqui. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar aqui para a nossa matéria. Para a gente ver isso junto novamente. Tudo bem. A rua, aqui, Espanha, né? Espanha. Então, nós temos aqui guerra contra as tropas francesas, aquela resistência, né? Está dominado o governo, mas a resistência continua. Napoleão Bonaparte envia mais tropas para a Espanha e prepara uma visita diplomática à Rússia. Está negociando com a Rússia, mas por baixo do pano, ele está preparando uma invasão. E quem é o grande comandante é a família Romanov. Naquele período, lá na Rússia, nós temos os chamados czares, que são chamados de Césares. Então, o rei lá tem uma determinação, é chamado de César ou czar. Alexandre I, ele não quer, recusa-se permanecer no bloqueio continental, ele não quer obedecer Napoleão Bonaparte. Lembra que a Rússia é um país gigantesco, poderoso. Napoleão fica assim, fala, pô, mas mais um? Já tem um problema com a Espanha, já tem um problema com Portugal, agora mais vocês, o que ele toma de resultado? Já estava organizando essa invasão, e ele parte, invasão francesa rumo ao território russo, de 24 de junho a 14 de dezembro de 1812. É aí que Napoleão vai sofrer a sua maior derrota de todos os tempos, inclusive superior à chamada derrota, deixa eu voltar aqui, né? Superior à derrota para os ingleses. Beleza? Napoleão vai chegar aqui, tá vendo? Ele está no seu cavalo branco aqui, e ele vê cidades inteiras pegando fogo, tá vendo? Isso foi chamado uma tática de guerrilha de terra arrasada. O que os russos fizeram? Napoleão vai entrar por aqui, certo? Então, o que nós vamos fazer? Ele vai querer chegar onde? A capital do Império, o Império Russo. Nós vamos envenenar todos os poços de água. Não tem como envenenar o rio, certo? Mas ele vai envenenar os poços de água. Eles vão queimar todas as plantações, queimar as principais fábricas que eles têm ali, umas fábricas rudimentares, mas tem. A população vai fugir, não vai deixar nada, vai derrubar as casas, vai deixar terra arrasada. E vai continuar fazendo o quê? Ataca e foge, ataca e foge. É típico da guerrilha de Tocaia. Atira, mata e foge, não vai para o confronto direto. Napoleão Bonaparte ele tem 700 mil soldados e mais, uma grande quantidade de armamento, animais, e ele vai avançando. E percebe que cada vez que ele chega a uma cidade, ele encontra uma situação bem destrutiva. Vamos colocar as imagens para elencar o processo. Olha aqui, campanha da França em 1814. Olha no chão aí, puro neve, tá vendo? As pessoas estão usando aqui já uns casacos bem pesados aqui, Napoleão à frente, como sempre, né? Estrategista, o povo caminhando a pé ali, a maioria, né? O frio vai chegando, gente, porque eles estão indo em direção ao período do inverno russo. E aí eles dizem o seguinte, os grandes biógrafos dizem assim, que Napoleão vai perder para a estratégia russa e para o famoso capitão frio. Utilizada sensação térmica nesse período.
menos 27 abaixo de zero. Já imaginou isso? E cada vez que eles vão caminhando mais, os ventos siberianos caem sobre eles e a temperatura vai aumentando. A maioria desses animais vão morrer porque não tem condições, não tem capim, não tem água, eles têm que esquentar a neve para eles tomarem, aí eles vão morrer. Gurizada, quase 60%, alguns ficam entre 60% e 50% do exército morreu. Napoleão Bonaparte morreu. Tem alguns que exageram mais aí nos números. E isso ser um confronto direto, hein? Você já imaginou isso? Vamos avançar nessa outra imagem aqui. Olha que a imagem que eu coloquei para vocês. Napoleão chega ao que hoje seria Moscou. Olha o palácio lá, em tudo queimado, terra arrasada. Observa o exército aí, ó. Não tem quem combater. E daqui a pouco o frio vai cair sobre eles. E Napoleão tem o quê? Uma série de ataques. Quais são os ataques? Além do ataque de Tokai, ataque de guerrilha, ataque do frio, nós temos uma grande quantidade do quê? De doenças nesse período aí. Beleza, tudo bem. Abração aí. Então, a situação bem complicada aqui, né? Vamos avançando aqui, ó. Olha essa outra imagem aqui, ó. Aqui nós temos, então, finalmente a retirada. Alguns professores, alguns estudiosos, nem professores estudiosos, eles colocam que 70% do exército morreu aí. Imaginou isso? O cara morreu de frio, pneumonia, complicada a situação. Napoleão sofre a sua grande, poderosa derrota, e nós temos aí a chamada sexta coligação aí. Beleza? Tudo beleza aí, tudo certo. Vamos lá. Vamos avançando aqui. Meu tempo está acabando também, né? Formação da sexta coligação em 1603, 1614. Nós temos então aqui mais uma coligação. Agora nós temos diferença. Áustria, Prússia e Rússia. A Rússia se uniu. Suécia e Reino Unido. Todo mundo agora contra quem? Napoleão Bonaparte. Beleza? Então, nós temos aí a derrota francesa nessa famosa batalha chamada Batalha das Nações, lá em Leipzig. Consequência, tiveram que ser feito um novo tratado, Tratado de Fontainebleau e Tratado de Paris. Vamos colocar aqui o que foi esse Tratado de Fontainebleau aqui. Opa, deixa eu voltar para cá. Voltou aqui. Tratado de Fontainebleau. Está vendo Napoleão assinando um tratado aqui? 1614. Napoleão Bonaparte, forçado, né? Ele sofreu uma derrota gigantesca na Rússia, sofreu a derrota para a sexta coligação, ele tem que assinar o quê? Uma abdicação, ou seja, ele sai do comando da França. Aqui, ó, tá vendo? E ele vai para o exílio, vai ficar exilado na ilha de Elba. Mais ou menos como você viu hoje, Evo Morales, ele saiu do governo dele da Bolívia e foi lá para a Argentina. Foi para o México, depois para a Argentina, certo? Está lá no exílio. Agora, com o governo dele voltando ao poder, ele voltou para a Bolívia. Napoleão, então, foi exilado. Não mataram o cara. Foi para o exílio. E vai levar toda a sua equipe para lá. E aí, então, ele ainda usa, né, manutenção do título imperial, né, e concessão de pensão com o imperador. Mais ou menos como nós temos aqui um presidente quando sai do poder. Ele continua ganhando, tem o seu título de ex-presidente. Muitos chamam, presidente, como é que está o senhor? É uma referência aí. Beleza? Napoleão vai ganhar isso aqui. Porque os franceses adoravam ele. Quem não gostava dele era o quê? Os inimigos que se uniram contra ele. Beleza? E ele leva, então, uma guarda pessoal. Dizem que em torno de 1000 pessoas. Muitos quiseram ir com ele para lá. Evidentemente que não tem mais líder dentro da França. O que vai acontecer? Volta da dinastia Bourbon. Aquela dinastia, né? Lá do Luís XVI. Lembra? Luís XVI, que tinha sido decapitado. Ele volta. Quem que volta? Luís XVIII, né? Beleza? Não é o 16 morreu. Muito bem. Então, retorno do quê? Da família real ao poder. E aqui Napoleão, meio taciturno, né? Desprestigiado, e ele vai para outra região. Muito bem. Então, nós temos aqui o mapa daquele período da Itália, né? Toscana. Tratado de Paris, está muito famoso falar sobre o Tratado de Paris hoje, que é sobre aquela região sobre o meio ambiente, não é isso? Aqui tem outra conotação. Lá em 1614, dia 30 de maio, né, nós temos a formalização das fronteiras francesas após o exílio de Napoleão. Ou seja,
Napoleão agora não está mais no comando francês e todas essas áreas aqui, ó, vão ter que ser o quê? Reconstituídas, porque Napoleão invadiu. E agora nós temos o quê? O retorno dessas áreas para os seus devidos donos, os antigos monarcas aí. Beleza? Ali, ó, as fronteiras francesas voltavam aos limites de 1692, com exceção das Ilhas Seychelles. Tranquilo? Então, nós temos aqui, para você não esquecer, o Tratado de Paris é a reconstituição das antigas fronteiras francesas após a derrota de Napoleão. Tranquilo? Eu coloquei até aqui a imagem, vamos voltar para cá. Napoleão Bonaparte, então, está preso dentro da ilha de Elba, certo? O que acontece? Nós acabamos de ver que volta o poder dos franceses à antiga família Bourbon, com o rei Luís XVIII. O absolutismo está de volta. A burguesia não gostou disso, a burguesia francesa falou, pô, nós vamos ter que ver de novo a exploração do rei aqui, a aliança com a Igreja Católica, a nobreza no poder, e nós vamos perder o espaço político. Eles ficaram revoltados com isso. E o que eles fizeram? Uma conspiração que você pode assistir o filme chamado O Conde de Monte Cristo. Aparece isso aí, é muito legal. Tranquilo? Então, nós temos essa fase aí. Uma conspiração, a burguesia, então, opera essa conspiração, vai até a ilha de Elba, resgata Napoleão com seu exército particular, lembra aquela guarda pessoal, e ele vai retornando em direção onde? A França. Beleza? E por onde ele passa, o povo fica saudando ele. Ô, Napoleão, tá vendo aqui, ó? Ele está indo aqui, o povo lá, o exército, vai saudando ele. Essa aqui é uma famosa pintura, onde diz o seguinte, preste atenção, Napoleão Bonaparte, ele está de frente aqui, ó, com o exército que foi enviado para evitar que ele voltasse à capital, a França. Quando Napoleão chega aqui e fala, oh, vamos ter uma guerra, a guarda pessoal de Napoleão, que está à minha direita aqui com a bandeira, e o exército francês à minha esquerda aqui. Napoleão fala, peraí, não vamos guerrear não. Ele vai caminhando até, no seu cavalo, até a frente do exército, para e diz assim, saudem o seu imperador, estou aqui para unir a França novamente. O exército fica assim meio pensativo, pô, e agora? A gente atira no cara, como é que é? A gente prende ele? Alguém lá no meio, uma representação, um soldado da população grita, salve o imperador! Quando fala isso, todo mundo joga o chapéu para cima e dá salva para ele. E ele une, então, novamente o exército aqui, beleza? Então, Napoleão une o exército aqui e caminha em direção à capital francesa, beleza? Paris. E aí, então, Napoleão vai chegando em Paris e o rei Luís XVIII vaza, fugiu. Ele foge, fala, pô, chegou o cara é um mito, é uma lenda. E nesse período aqui, então, Napoleão vai governar a França novamente como imperador durante 100 dias. É chamado, então, de a restauração do governo Napoleão, ou o governo dos 100 dias. Formação da 7ª coligação. Fala, pô, aquele cara lá voltou do exílio, a burguesia liberou ele, vamos nos unir. Então, temos novas uniões de países ou monarquias contra Napoleão. Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria. E aí nós temos a última batalha que Napoleão vai ser derrotado lá na Bélgica, né? Hoje Bélgica, em 1815. O Tratado de Paris vai ser confeccionado, vai ser batido o martelo novamente, retorno das fronteiras francesas novamente, lá um pouquinho depois da Revolução Francesa, beleza? E Napoleão perde o quê? Principalmente a Alsácia-Lorena, lembra disso? Perdeu novamente. Napoleão vai ser mandado para onde? Para outro exílio de Santa Helena, e vai morrer quando? Dia 5 do mês 5 de 1821. Olha aqui onde está a ilha de Santa Helena, lá perto da África, bem distante, para dificultar mesmo qualquer tipo de movimentação em cima dele aqui. Tá vendo? Vamos pegar aqui, ó, o local hoje, uma fotozinha do Google, né, um lugar que é preservado até como uma visita histórica nessa região aí, beleza? Aqui tem uma pintura onde Napoleão diria, é dito na sua biografia que ele morre com saudades, né, da França. Alguns dizem que ele foi envenenado lentamente, né, com cianureto, bem devagarzinho aí, né, até a data de 1821. Congresso de Viena, o que é isso aqui? Rapidamente, é facinho, já estamos terminando aqui. Congresso de Viena, gente.
E o que é isso aqui? Os países que derrotaram Napoleão, eles vão se unir aonde? Numa cidade, Viena, certo? A Áustria. Então, nós temos Reino Unido, Prússia, Áustria, Estados Pontifícios. Quem que é Estado Pontifício? É o Vaticano, gente. Portugal e Espanha. O que eles vão fazer aqui? Vencer o Napoleão. E agora eles vão fazer o quê? Vão tomar algumas atitudes. Qual a primeira missão? Qual o primeiro princípio do grupo chamado de Viena? Legitimar novamente os governos da onde? Da Rússia, da Prússia, da Áustria, Portugal e da Espanha. Ou seja, reconduzir esse cara ao comando novamente. E dar equilíbrio à Europa aí, beleza? Reconstruir isso aí. Ó, Sacro Império Romano Germânico não volta a existir. Vai ser feita aí uma nova designação. Confederação Germânica. Quem vai ser o líder? A Áustria. Quem não gosta disso? A Prússia. Porque a Áustria que vai controlar, vai dar rolo isso aí, vai dar guerra no futuro. A Rússia vai controlar a Polônia e a Finlândia. Não vai dar certo também, vai dar confusão. Portugal volta a ser governado pela dinastia de Bragança. Por quê? Porque o rei está onde? Lá no Brasil. Se ele não voltar, ele perde o reino. Então vai ser outro tumulto. E na França? Quem volta a governar? A família Bourbon. Luís XVIII, que fugiu quando Napoleão avançou sobre o governo 100 dias, ele retorna aqui, vai ser coroado. E aí vai ser criada uma espécie de... Hoje nós temos a ONU, não temos? A ONU seria mais ou menos como o Congresso de Viena. E a ONU, hoje, nós temos os capacetes azuis, um exército internacional. A Santa Aliança vai ser isso. Vai ser o exército de quem? Do Congresso de Viena. Quem é o Congresso de Viena? Esses caras aqui de cima. Estados Pontifício, Áustria, Prússia, Rússia, Reino Unido. Beleza? A Santa Aliança é uma aliança militar. Quem que lidera? A Rússia. Beleza? Sempre que tiver um problema com ideias liberais, republicanas, a Santa Aliança pode invadir esse país, essa monarquia europeia, ela pode invadir, para evitar um novo Napoleão Bonaparte. Beleza? E a América? A América está olhando isso acontecer, né? América Latina. Os Estados Unidos falam, opa, nós não temos nada com isso. Eles vão criar uma coisa nova aqui. Os Estados Unidos, América do Norte, vão fazer uma política chamada de proteção aos países da América Latina. América para os americanos, a doutrina Monroe. Na América portuguesa, aqui, o Brasil, nós aqui agora estamos vendo o rei ir embora, voltar, Dom João VI, lembra? Ele tem que voltar para ser o quê? Um rei pau-mandado pela chamada dinastia de Bragança, uma monarquia constitucional. E aí ele faz uma jogada, deixa quem aqui? Dom Pedro, lembra? Para ser o governo do Brasil, vai ter um tumulto aqui, eles não querem aquele rolo todo. E na América Latina e Espanhola, nós vamos ter os processos de independência, certinho? Então, esses são os movimentos do Congresso de Viena, que vai até quando? 1815, ó, beleza? E aqui nós temos os mapinhas daquele processo, e assim nós terminamos essa aula gigantesca sobre Napoleão Bonaparte. Tranquilo? Beleza? Abraço para todos aí. Valeu, Gabriel. Abração para vocês. Depois eu mando mais umas aulinhas aí. Abraço a todos, gente. Valeu. Abração aí. Obrigado pela participação. Boa semana para você. Boa semana para você, mano. Valeu.